Ontem eu queria conversar mais com vocês, mas eu fiquei muito cansada. Tô ainda cansada pra falar. Vou voltar a fazer uso de oxigênio, pelo menos em alguns momentos do dia, sabe? Tanto que agora eu fui tentar tomar café, não consegui. Porque eu tô com bastante tosse. Tá horrível. Então eu tô tentando falar um pouco menos. Mas, enfim, não vou deixar de vir conversar aqui com vocês. Agora eu vou dar uma pausa um pouco no falar, porque hoje tá um pouco difícil. Às vezes eu tenho que parar, assim, de gravar ou de falar pra começar a tossir, gente, porque olha, hoje não tá fácil. Hoje tá sendo um dos meus piores dias, assim, em relação ao meu pulmão. Inclusive, a minha sorte é que hoje eu vou tomar o remédio, né, o corticoide, então já vai dar uma ajuda. A Bela tá sentindo muita fadiga. Deixa eu tirar esse óculos. Ela tá sentindo muita fadiga, né, no falar e ela já começa a tossir também. Então isso aqui vai ajudar bastante ela. Até no comer, né? Porque ela tosse bastante no comer. Tomara que ajude, né? E, meu Deus, eu fiquei muito cansada, só organizei as coisas e eu deitei pra descansar um pouquinho. E, gente, eu queria comentar uma coisa com vocês. Muita gente veio me perguntar em relação à amamentação. E eu esperei um pouco pra tirar algumas outras dúvidas que eu também tinha em relação a como que vai ser minha amamentação, né? E essas pessoas que perguntaram foi principalmente por eu ter feito a quimioterapia e porque eu vou continuar fazendo um tratamento quando o Arthur nascer, né? Então foi assim, eu comecei a ter vazamento de colostro com 20 semanas, mais ou menos, né, de gestação, e eu comecei a coletar. Quando eu comecei a ter vazamento, eu ainda não tinha feito químio, eu já sabia do meu quadro e tal. Eu já tinha falado aqui pra vocês, me deu até. Mas eu ainda não tinha feito a químio. Então eu tava fazendo a colostroterapia, que era o coletar o colostro com a seringa, né? Eu mostrei aqui pra vocês também como que eu tava fazendo e tudo mais. E quando eu comecei a quimioterapia, eu parei de coletar o colostro, porque ela passava pro leite, né? Então, eu até tinha tirado lá atrás algumas dúvidas, porque eu poderia sim amamentar. O plano seria eu parar a quimioterapia 10 dias antes de eu ganhar o Arthur, né? Porque daí ela já teria saído, não teria problema em discreção de leite. Quem me ajudou a pesquisar tudo isso também foi a Tati. Me ajudou não, né? Quem pesquisou tudo isso e me deu a luz, assim, foi a Tati. Foi bem na época que eu tinha conhecido a Tati, o Mais TT e tudo mais. E já tinha ali começado a fazer o curso do Mais TT. E ela me deu essa luz, né? Ela é minha consultora de amamentação. E ela estudou muito sobre isso, ela é enfermeira formada, enfim. E a gente pesquisou depois juntas um pouco mais a fundo em relação à quimioterapia que eu fazia, que era a vinblastina. Então, assim, então o plano seria eu parar a quimio, né, 10 dias antes de eu ganhar o Arthur, antes do parto, pra ter o meu colostro, né, o meu leite limpo de quimioterapia. Só que já faz bem mais de 10 dias que eu tô sem a quimio e tudo mais. Ele resistiu, né, à quimioterapia. E, enfim, piorou o meu quadro. Só que eu já tô sem a químio, a gente tá seguindo só com a dexametasona, que é o corticoide que conseguiu conter os meus sintomas. Então, tá perto de eu ganhar o Arthur e automaticamente tá perto de eu começar o meu novo tratamento, que é bem mais forte, né? Que é essa química que eu tava fazendo, uma dosagem bem maior, até porque eu não vou estar mais grávida, né? Então eu posso fazer tranquilamente. Então eu segui somente com o corticoide. Então, até o Arthur nascer, meu leite tá realmente bem limpo, assim, de questão de quimioterapia. Não vai ter problema nenhum em passar pro neném, sabe? Então, e em relação ao novo tratamento que eu vou fazer, é com uma imunoterapia. Eu já fiz imunoterapia. Em relação à questão de sintomas, assim, foi bem mais tranquilo que químio. Só essa última imuno que eu fiz, que eu tive as dores, que eu quis desistir do tratamento, né? Que eu quase morri mesmo. Então foi bem pesado. Mas essa nova medicação que eu vou usar, ela é diferente. Ela é o nivolumab. E em relação à amamentação, ela é compatível com a amamentação. Tá? Minha consultora estudou também, pesquisou, questionou
alguns, algumas outras fontes e tudo mais, e sim, ela é compatível com a amamentação. Então eu não terei problemas em relação a isso, né? Talvez o meu único problema em relação à amamentação seria realmente diminuir a minha produção, assim, de leite por conta da medicação, né, gente? É uma medicação forte, assim, né? Mas para isso tem mais TT para o curso do mais TT, que ajuda no aumento da produção de leite. Tomara a Deus, leite é o que não vai faltar, né? Em nome de Jesus. Mas, assim, eu reparei algumas outras considerações, né? Então, só finalizando, sim, eu vou conseguir amamentar o meu filho, eu vou ser compatível, né? Sou compatível com a amamentação e eu fico muito feliz por isso. Agora, outro ponto é em relação ao meu colostro, né? Como que tá agora. Eu tava tendo muito vazamento de colostro antes de eu começar a químio. Até depois que eu comecei a químio, eu postei um relato aqui que foi o meu milagre, assim, da amamentação, sabe? Que eu tava uns dias sem produzir colostro, sem ter vazamento, no caso, né? E eu tive, assim, uma confirmação, foi uma resposta de oração. Tá aqui num destaque meu também, se vocês quiserem ver, que vazou muito colostro. Só que nas últimas quimioterapias ali que eu fiz, eu parei de vazar colostro, né? Teve uma semana ali que eu tinha colocado aquele pique no meu braço, que tinha dado uns problemas e eu não consegui fazer quimio na semana, né? Acho que eu te comentei aqui com vocês. E naquela semana que eu fiquei sem quimio, meu colostro vazou de novo. E quando eu voltei na outra semana a fazer químio, parou de vazar colostro. Tipo assim, eu tinha um pequeno vazamento. Eu me refiro ao vazamento que eu estava tendo antes de fazer a químio, sabe? Que era um vazamento muito maior, enfim. E eu fiquei com medo, fiquei um pouco frustrada, né? Tanto que agora que eu tô sem a químio, eu tenho vazamento de colostro. E tem dias que vaza bastante, tem dias que quase não vaza. Mas eu percebi que diminuiu muito essa questão. Me bati. Diminuiu muito, assim, essa questão de vazar colostro, sabe? Me tranquiliza muito, né? Saber que não é uma obrigação ter que vazar colostro antes do neném nascer e tudo mais. Estou falando que às vezes eu fico um pouco, assim, preocupada, porque eu já tive muito vazamento de colostro, sabe? E recentemente agora eu comentei com vocês, né? Que eu não podia estimular antes, né? Não pode, na verdade, você estimular o vazamento de colostro com bomba quando você tá gestante, né? Com bomba e tudo mais, por causa da liberação de ocitocina, que estimula o trabalho de parto prematuro, né? Na verdade, o recomendado para quem quer começar a estimular colostro, coletar colostro e tudo mais, é ou com a seringa, ou caso você queira estimular, você fazer ali nas semanas que já tá indicada pro parto, né? Acima das 37 semanas, no caso. E eu também comentei com vocês que eu ia começar a fazer o estímulo, né, do meu colostro, né? Como ele já vaza, eu ia começar a coletar ele de uma forma diferente, que seria com o uso da bomba. Só que calma lá. Não pode coletar colostro, estimular o colostro com bomba, estimular a amamentação de algumas outras formas, por conta da liberação de ocitocina, o que pode acabar provocando parto prematuro. Então, não pode, sabe? Se você tá grávida de menos de 37 semanas, não faça isso, tá? E conversa aí com a sua médica, com a sua consultora de amamentação também, em relação, caso você tenha, né? Em relação a tudo isso, porque, assim, é muito perigoso, sabe? Então, eu só tô fazendo, vou começar a fazer o estímulo com a bomba, porque o meu Arthur tá quase chegando, entendeu? Então, se você tem vazamento de colostro, a forma que eu tava coletando o colostro era justamente com a seringa, né? Quando eu tinha vazamento, eu apertava um pouco o meu peito e quando eu via que vazava, eu sugava com a seringa, né? E o que eu fiz? Como que eu armazenei? Eu coloquei ele num saquinho, aqueles saquinhos que você encontra até na internet mesmo, para guardar leite, sabe? O leite materno e tudo mais. E eu coloquei a seringa dentro de um saquinho e coloquei no congelador, né? Coloquei, tá lá no freezer. E toda vez que vazasse, eu iria lá, pegava a seringa e sugava um pouco mais e colocava de novo no congelador. Não deixava tempo fora da geladeira,
do freezer, né? Então essa que é a forma de armazenamento que eu estava fazendo. Mas era o único jeito, sabe, gente? Eu não ficava estimulando com bomba, não fazia nenhum outro tipo de estímulo em relação à amamentação. Só tô fazendo mesmo agora por conta mesmo que o Arthur vai nascer bem logo, né? Então, ele já vai ser prematuro, né? Então, eu não teria essa questão desse problema, né? Mas assim, confesso pra vocês que eu tô muito feliz, assim, com tudo que tá acontecendo, sabe? Eu tô mais tranquila em relação a meu parto e tudo mais. Eu tinha falado pra vocês, eu queria parto normal, né? Era meu sonho ter parto normal. Mas, enfim, eu entendi, né, que seria melhor pra mim, principalmente, eu não teria mais condições de fazer um parto normal por causa, por causa do meu pulmão e até pro Arthur. Eu comecei o estímulo, né, da coleta do meu colostro porque eu já vou ganhar neném. Então, eu tô estimulando de outra forma, mas enfim. Quando eu comecei a coletar o colostro, quando eu tinha o vazamento, eu coletava na seringa. Eu peguei uma das seringas que eu tenho aqui pra vocês. Essa aqui eu coletei meio ml, ó. Tem ali o colostro, ó. Eu coletei meio ml e toda vez que eu coletava, eu sugava ali com a seringa no meu mamilo e depois eu colocava nesse saquinho aqui e colocava no freezer. E eu mantenho armazenado ele no freezer, né? Eu não fico descongelando ele toda hora. Esse aqui foi o primeiro colostro que eu coletei, do meu primeiro dia que vazou. E eu deixei guardadinho ali no freezer. Depois eu não pude mais coletar com a seringa, por conta que eu comecei as químios, né? Mas enfim, gente, independente de ser 1 ml, meio ml, 2 ml, mas já é um colostro, né? Já é uma vida aqui que tá coletada e eu deixei guardado. Então, quando o Arthur nascer, eu vou usar de qualquer forma, mesmo eu já tendo leite, né? Mas enfim. É isso, gente. E não é necessário que você tenha o vazamento de colostro, né? Acho que isso varia muito de cada gestante. Eu tive o vazamento agora com 20 semanas. Desde as 20 semanas, tem mães que têm quando ganham o neném, ou só depois que tem o neném, depois de um tempo. Outras também vazam, assim como o meu vazou. Então é muito relativo de cada corpo e não significa que porque o seu não vazou ainda, que não vai vazar, entendeu? Então é bem tranquilo, mas eu fazia dessa forma a coleta com a seringa e o armazenamento dela também. E é isso, gente. Tô comendo sushi frito. Já tá frio, mas eu tô comendo igual. Tenho que comer muito devagar agora, porque eu tomei meu corticoide segunda-feira. E a gente já. Então, minha tosse já começa a voltar. E eu tenho dificuldade pra comer, né? Só de mastigar, gente, me dá falta de ar. Então eu tenho que comer devagar. Às vezes minha comida tá toda fria, mas eu tô comendo. Meus amigos, semana corrida pra caramba. A gente tá finalizando algumas coisas aqui. A Bel ganhar o bebê já foi marcado. Agora é só esperar. E na chegada do nosso bebê também vai ser marcante pra mim. Não é fácil dizer, mas eu tô muito nervoso porque já fui marcado e imagine, eu e a Bel, a gente não parou de organizar o quartinho dele. Chegou muitas coisas e a Bel já não aguenta mais. E eu fico nervoso por isso, entendeu? Mas vai dar tudo certo. Só que eu não demonstro pra ela esse nervosismo, né? Eu não sou nem louco. Mas eu tô falando pra vocês. E a chegada dele vai ser emocionante. Imagina, meu Deus. Será que vai ter minhas orelhas? Algumas pessoas me perguntam qual vai ser a minha reação na hora. Não sei dizer. Mas de uma coisa eu sei, que se eu desmaiar, eles vão me deixar lá no cantinho deles lá. Mas eu vou chorar muito. Isso é fato. Eu sou uma pessoa muito chorona. Bom, pra quem assistiu o vídeo do nosso casamento, eu chorei o casamento inteiro. Desde o momento que eu subi com o carro até o final. Só chorei. E assim, estamos nos finalmente para mostrar o quartinho do Arthur pra vocês. E o suspense vai acabar.
Mas ficou lindo, vocês nem imaginam. Ficou maravilhoso o quarto do Arthur. Ai. Será que ele vai gostar?